Faça a sua assinatura e torne-se membro do canal. Tornando-se membro do canal, você terá acesso à minha biblioteca pessoal. Você terá acesso a um acervo com muitos livros raros, falando sobre Antigo Testamento, Novo Testamento, essênios, filosofia, ciência da religião, história do judaísmo primitivo, zoroastrismo, arqueologia, entre outros temas. Fazendo o plano de assinatura ilustre da Ordem, você ganha acesso antecipado a estudos e vídeos. No plano de assinatura Grão-Mestre, você conversará comigo todos os dias sobre a minha metodologia de estudos e o que eu estou lendo diariamente, tendo a oportunidade de aprender diretamente comigo e receber todos os ensinos em primeira mão. Olá, meus amigos, bem-vindos ao canal Verdades Ocultas da Bíblia. E hoje falaremos sobre a questão dos reinos de Israel, especificamente o Reino do Norte e o Reino do Sul. Como se deu de fato a formação destes reinos? Nós temos a evidência arqueológica de um reino unificado a partir do Sul que rachou. Nós temos evidências de um reino que foi dividido em dois. Neste vídeo, nós faremos a leitura do livro A Bíblia Desenterrada do arqueólogo israelense Israel Finkelstein. Antes de irmos diretamente à leitura, quero fazer um alerta. Este canal não é um canal religioso. Este canal não é um canal voltado para o público que quer fundamentar seus dogmas religiosos. Este canal, especificamente, ele fala da parte científica, histórica, arqueológica, exegética, acerca das questões bíblicas e das religiões cristãs. Este canal não é recomendado para fundamentalistas religiosos. Não é um canal recomendado para apologetas. Este canal também não é um canal cientificista. Este canal não tem por base reforçar ateísmos ou crenças quaisquer, ainda que seja esta uma não crença. Este é um canal de investigação. Investigação acerca da busca daquilo que se aproxima da verdade. Pois, na verdade, ninguém conhece a verdade. Então este canal não é feito para concordar com espectros de crenças ou de não crenças. Este canal é apenas para dar informações históricas, literárias, arqueológicas, científicas. Esta é a função deste canal. Então vamos lá. A Bíblia Desenterrada do arqueólogo israelense Israel Finkelstein, e eu irei comentando. Formação estatal no mundo bíblico. A evolução das terras altas de Canaã até se tornarem duas unidades políticas distintas deveu-se a um desenvolvimento natural. Não há nenhuma evidência arqueológica de que essa situação de norte e sul separados tenha origem em uma unidade política anterior, particularmente uma centrada no sul. Isso é óbvio para quem lê, de fato,
as pesquisas arqueológicas, aquilo que os verdadeiros institutos de arqueologia produzem, nós vemos que o norte e o sul, eles se demonstram independentes durante séculos, antes da formação da monarquia de Israel. Então, durante séculos, temos diversas evidências arqueológicas, inclusive de tabuletas, que eram feitas como cartas, escritas como se fossem cartas, entre governantes de cidades, entre estes governantes e a terra do Egito, entre estes governantes e outras terras estrangeiras, a parte dos territórios até mais próximos de Canaã, demonstrando regiões autônomas e independentes. Não houve, demonstradamente ainda, um grande poder central que governava a terra de Canaã. Muito pelo contrário. O único grande poder que governou Canaã de fato foi o Egito, durante muito tempo. Você tem ali a história dos Ixos, você tem outras histórias de povos que se estabeleceram em alguns territórios ali na terra de Canaã. Mas você não teve um grande reino a aspirações de se tornar, vamos dizer assim, um grande império aos moldes assírios ou egípcios na terra de Canaã. E eu digo isso porque muitas das vezes é esta a impressão que a narrativa bíblica traz ao leitor, de um grande reino davídico, um grande reino salomônico, aos elementos de se iniciar ou de se assemelhar a um grande império davídico, um grande império salomônico. Não há nenhuma evidência arqueológica, nenhuma, como ele mesmo escreveu aqui, não há nenhuma evidência arqueológica disto. Nos séculos 10 e 9, antes da Era Comum, Judá ainda estava muito esparsamente habitada, ou seja, era baixa densidade demográfica. Então não havia, vamos dizer assim, grandes conglomerados de pessoas habitando no mesmo lugar. Com uma quantidade limitada de povoados, que de fato não eram mais de 20 ou algo em torno disso. Então 20, no máximo 20 povoados, não um grande reino. Vamos lá. Há boas razões para acreditar, tanto a partir da estrutura clânica distinta, quanto dos achados arqueológicos em Judá, que o segmento pastoril da população ainda era significativo naquela região. Ou seja, não era uma tribo guerreira, era uma tribo de pastores. E ainda não temos nenhuma evidência arqueológica consistente de que, no tempo de Davi, Salomão e Roboão, Jerusalém tenha sido algo mais do que... preste atenção nisso. Preste atenção nisso. Mais do que um modesto povoado de terras altas. Então não dá para discutir com arqueologia. Apesar das descrições bíblicas sem paralelo de sua grandeza, na mesma época, a metade norte das terras altas, essencialmente os territórios que alegadamente romperam com a monarquia unificada, estava densamente ocupada por dúzias de sítios, com um sistema de assentamento bem desenvolvido que incluiu grandes centros regionais, povoados de todos os tamanhos e pequenas aldeias, ou seja, o norte sempre se demonstrou mais desenvolvido que o sul. Em termos simples, enquanto Judá ainda estava economicamente à margem e atraso, Israel estava em franco crescimento. De fato, Israel estava a caminho de estatização plenamente desenvolvida, o que ocorreria poucas décadas depois do presumido fim da monarquia unificada, por volta de 900 antes da Era Comum.
Por plenamente desenvolvida, entendemos um território governado por um mecanismo burocrático, que se manifesta na estratificação social, que pode ser constatada na distribuição de artigos de luxo, grupos, grandes projetos de construção, atividade econômica próspera, incluindo o comércio com regiões vizinhas e um sistema de assentamento plenamente desenvolvido. E aí desculpe ser repetitivo e taxativo, porque são diversos achados arqueológicos que mostram isso. E não foi, o Israel escavou. Não, diversos arqueólogos escavaram Israel, estão lá escavando até hoje. E só tem um tipo de pessoa que briga com achado arqueológico e que briga com ciência histórica, fundamentalista, religioso. Pessoas que a questão religiosa é maior do que a própria crença dela em um Deus. Ela crê mais na religião do que numa própria divindade. E isso já é algo que compromete a sanidade mental de qualquer ser humano. Em Israel, centros administrativos regionais desenvolveram-se no início do século IX. Eles eram fortificados e dotados de palácios trabalhados, construídos com blocos de pedra lavrada e decorados com capitéis de pedra. Os melhores exemplos foram encontrados em Meguido, Jezreel e Samaria. Contudo, no sul, as obras em pedra lavrada e os capitéis de pedra aparecem somente no século VII antes da Era Comum. Então, é uma defasagem de 200 anos. O sul, que, lendo a narrativa bíblica, o sul parece próspero, enorme, gigante, o norte abandonado e pobre. E é ao contrário. A arqueologia, a ciência mostra que é ao contrário. Em proporções menores, mostrando menos influência estrangeira e mais baixa qualidade de construção. Há também uma grande diferença no formato e desenvolvimento das capitais. Samaria, preste atenção, a capital do Reino do Norte, foi estabelecida como um grande centro de governo palaciano já no século IX. Jerusalém chegaria à urbanização plena somente no final do século VIII. Então, é arqueologia. Então, como a Bíblia ela demonstra, claramente, todos os exegetas em consenso, exegetas de verdade, que não têm compromisso com sistemas religiosos dogmáticos quaisquer, e grandes arqueólogos de verdade, não arqueólogos que depõem contra a própria arqueologia séria, eles sabem disso muito bem, escrevem livros e demonstram isso. A Bíblia é uma edição, o Antigo Testamento é uma edição, em grande parte já vista. Em grande parte é um produto judaíta. Tá? Isso que o texto bíblico é. Em grande parte, ele é um produto judaíta. Adicionalmente, em Israel, a indústria de azeite de oliva estava desenvolvida já no século IX. Em Judá, no entanto, a produção de azeite de oliva passou do formato doméstico, privado e local para o de indústria estatal somente no século VII, antes da Era Comum, antes de Cristo. Por fim, deveríamos examinar a história de ocupação das terras altas, de acordo com a qual o norte foi ocupado bem antes de Judá e atingiu taxas populacionais muito mais altas. Em suma, pode-se dizer com segurança que o Reino do Norte de Israel emergiu como Estado plenamente desenvolvido não depois do início do século IX, antes da Era Comum, em uma época em que a sociedade e a economia de Judá pouco havia mudado em relação às suas origens nas terras altas. Tudo isso também tem base no registro histórico.
No próximo capítulo, veremos como o Reino do Norte apareceu repentinamente no palco do Oriente Próximo como uma potência regional importante na coalizão que enfrentou o rei assírio Salmanasar III e na batalha de Karkar no ano 853 a.C. Então, ou seja, Judá não era nada, essa é a verdade. Judá não era nada. A grande história bíblica, se pudéssemos contá-la, como é historicamente, como é arqueologicamente, é a história do Reino do Norte. E não uma história do Reino do Sul. E é óbvio, como Thomas Homer já mostrou, como Mauro Biglino também mostra, como Israel Finkelstein aqui na sua obra, e como outros acadêmicos, exegetas, próprio aqui no YouTube, o professor Oswaldo Ribeiro mostra, a história bíblica ela é uma história editada. Ela é uma história editada. Se fôssemos contar a real história de grandeza, seria de grandeza material e literal, seria do norte e não do sul. E volto a dizer, quem é que vai contestar isso? Fundamentalistas religiosos. Pessoas que aprenderam errado e mesmo vendo a questão apresentada de maneira certa, eles não investigam. Então, por exemplo, as pessoas não vão ler livros de arqueologia, nem ver achados arqueológicos. As pessoas do sistema. Se vir uma pessoa dizendo que acharam a Arca de Noé, elas acreditam. Se vem alguém dizendo que o papiro Ippur fala das pragas do Egito, elas acreditam. Elas acreditam. Se alguém fala que acharam as lanças, os carros e as bigas lá de Faraó no fundo do Mar Vermelho, eles acreditam. Agora, se você disser assim, olha, na Bíblia hebraica não existe a expressão Mar Vermelho. O que eles atravessaram foi o Mar de Junco. Ele não vai na Bíblia em hebraico para pesquisar. Ele vai discutir com você, ele vai dizer que você está querendo desdizer a Bíblia, mas ele não vai lá no hebraico ver. Porque ele sabe que se ele for lá, a fé dele desmancha. Porque hoje o ambiente religioso é anti-estudo, anti-ciência. Poucos são os livres pensadores dentro das igrejas. Não há dúvida de que os dois estados da Idade do Ferro, Israel e Judá, tinham muito em comum, Idade do Ferro. Ambos cultuavam Yud-He Vav-He, entre outras divindades. Então não era só... O Yahvé, que é o Deus guerreiro, e eu vou fazer um vídeo mostrando isso, que Yahvé é um Deus guerreiro. Ele é um Deus de guerra, é o Deus da guerra. Seria o Yahvé. Um Deus guerreiro, um Deus lunar guerreiro. Um varão de guerra, um homem de guerra. Esse é o Yahvé, é o Jeová. Tá? Depois, vão dando contornos a esse Yahvé de um Ahura Mazda, pós-cativeiro babilônico. Aí ele vai ganhando um contorno de Ahura Mazda, um Deus de luz, a luz infinita. Esses termos, que está nos essênios de João, vêm do zoroastrismo. Pai das luzes, como está em Tiago. Isso aí vem do zoroastrismo. O Yahvé mesmo, o bíblico, é o Elohim que venceu os outros deuses. É o Deus que vem das montanhas de Seir, do lado das terras de Edom, esse Deus que tem muitas semelhanças com o do Shara, e ele é o Deus guerreiro, o Deus vencedor, o varão de guerra, o Senhor dos exércitos. Ele é o que vence Baal. Por que ele vence Baal? Porque Baal é o filho de El. Baal é o herdeiro do trono. Baal é o Deus da tempestade. Então, Yahvé vencendo El, ele agora é o Deus herdeiro do trono. É o Elohim maior. É o campeão, a semelhança de Marduk em Babilônia, que é o campeão dos deuses. Ok? Então vamos lá, vamos continuar aqui.
Seus povos compartilhavam muitas lendas, heróis e contos sobre eventos do passado distante. Eles também falavam línguas similares ou dialetos do hebraico. E no século 8 antes da Era Comum, ambos adotaram a mesma escrita. Mas eles também eram muito diferentes em sua composição demográfica, seu potencial econômico, sua cultura material e na relação com seus vizinhos. Em termos simples, Israel e Judá tiveram histórias muito diferentes e desenvolveram culturas distintas. Em certo sentido, Judá era pouco mais do que uma área rural de Israel. Ou seja, essa significância histórica do passado judaíta arqueologicamente não existe. A importância estava no norte. Agora, é claro que o conhecimento, né, da classe sacerdotal estava no sul. Né? A classe sacerdotal se preservou ao sul em meios pastoris, e ali que é desenvolvido o contexto da linguagem simbólica. Muito obrigado por terem assistido mais um vídeo. Deus abençoe a todos. Obrigado por assistir mais um vídeo. Se inscreva no canal. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. Anxiety, filling up every space, no privacy, and silently, it can build and build until you finally see, whoa, it's taking over, damn no closure, moving closer, no